Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar completamente o jeito como a gente enxerga os conflitos sociais e até a nossa própria busca por dignidade. Vamos nessa? Sabe quando a gente pensa em mudança social, o que realmente está por trás disso? A primeira coisa que vem à cabeça é, bem, dinheiro e poder, né? Mas será que a história é só essa? Será que para por aí? Ou, e se a gente pensar que o que está em jogo é algo muito mais profundo, mais fundamental? Sabe aquela necessidade que todo mundo tem de ser visto, de ser respeitado, de ser valorizado? Pois é, em uma palavra, dignidade. É exatamente aí que entra o filósofo alemão Axel Honneth, com uma teoria que é realmente poderosa. Ele basicamente vira o jogo e diz: olha, o foco aqui não é só a sobrevivência, é o reconhecimento. E aqui tá a grande virada de chave. A gente deixa para trás aquela ideia mais antiga do Hobbes, sabe? De que a sociedade é uma luta pela sobrevivência, uma guerra de todos contra todos. Para o Honneth, não. A sociedade é, na verdade, uma luta moral por reconhecimento. E o mais legal é que, nessa visão, o conflito não é só uma coisa ruim, destrutiva. Ele é o motor da nossa evolução. Mas afinal, o que é esse tal de reconhecimento? Pensa assim, ó, ninguém se constrói do zero, sozinho. A nossa identidade, aquilo que a gente entende como eu, é formada através do olhar dos outros. A gente precisa dessa troca, sabe, de ser visto pelo outro para se sentir inteiro, completo. Ok? Então, como é que isso funciona na prática? O Honneth explica que o nosso eu se apoia em três grandes pilares. São três tipos diferentes de reconhecimento, e cada um deles vai construindo uma parte essencial do que a gente é. O primeiro pilar, que é a base de tudo mesmo, é o amor. Pensa nas nossas relações mais íntimas: família, amigos de verdade, relacionamentos amorosos. É aquele cuidado, aquele afeto, aquela aceitação que a gente recebe das pessoas que são o nosso porto seguro. E qual é o resultado disso? Autoconfiança. É esse cuidado inicial que dá pra gente a segurança básica pra sair pro mundo, pra existir. É literalmente o ponto de partida pra gente se sentir bem na própria pele. Agora vamos para o segundo pilar, os direitos. Aqui a gente sai do campo do afeto e entra no campo do respeito universal. É como se a sociedade como um todo dissesse para cada pessoa: ei, você faz parte, você tem os mesmos direitos e a mesma dignidade que todo mundo aqui. E o que a gente ganha com isso? Autorrespeito. É a certeza de que a gente tem o direito de exigir ser tratado como igual. Porque ter direitos não é só um pedaço de papel, né? É a sociedade inteira te reconhecendo como um igual. E, por fim, chegamos no terceiro pilar, a solidariedade. Beleza, a gente já tem o amor, já tem os direitos, mas ainda falta uma coisa. Falta a gente ser valorizado por aquilo que nos torna únicos. Sabe, pelas nossas contribuições, pelas nossas habilidades, é o reconhecimento do nosso valor social. E é isso que constrói a nossa autoestima. É aquele sentimento de, puxa, eu sou bom nisso, ou a minha contribuição importa para o grupo. É por isso que hoje a gente vê tantas lutas focadas em identidade, no valor de diferentes culturas e jeitos de viver. É uma luta por essa estima social. Até aqui a gente viu o lado, digamos, positivo da coisa. Mas a teoria do Honneth ganha uma força imensa quando ele vira a moeda e pergunta: e quando esse reconhecimento é negado? O que acontece quando a gente é invisível, quando a gente é desrespeitado? Porque para ele, ser desrespeitado não é só um xingamento, uma ofensa que passa. Ele chama isso de lesão moral. Pensa nisso. Uma lesão é uma ferida que vai fundo na nossa identidade, que atinge a gente no nosso centro. E olha só como tudo se encaixa perfeitamente. A falta de amor, que deveria dar autoconfiança, se manifesta como violência física, que destrói essa confiança. A negação de direitos, que deveria gerar autorrespeito, vira exclusão social, que acaba com esse respeito. E a falta de solidariedade, que deveria construir a autoestima, se transforma em humilhação, que destrói essa estima. Cada tipo de desrespeito ataca um pilar específico do nosso eu. Mas aí vem a parte que eu acho mais genial da teoria toda. Porque essa dor, essa tal da lesão moral, ela não precisa paralisar a gente. Muito pelo contrário. Ela pode se transformar no combustível para a mudança. Tem uma ideia que resume isso perfeitamente. Para Honneth, o conflito não é o problema. Ele é, na verdade, a expressão mais autêntica da moralidade. É como se o conflito fosse a solução. É o jeito que a moralidade tem de evoluir.
é a luta para curar a dignidade que foi ferida. Então, o que acontece é o seguinte: a experiência de ser desrespeitado gera uma reação, uma força de resistência. E é essa luta para reparar a dignidade de um grupo que acaba, no fim das contas, empurrando a sociedade inteira para frente. Força a gente a expandir nosso círculo de reconhecimento, a incluir quem antes era invisível. E isso, gente, nos dá uma lente simplesmente incrível para entender o mundo. Pensa nos grandes movimentos sociais: feminismo, a luta antirracista, as lutas por direitos LGBTQIA+. No fundo, Honest diria que todos eles seguem essa mesma gramática dos conflitos sociais. A briga não é só por dinheiro ou poder. É fundamentalmente uma luta ética contra o desrespeito. Então, se a gente juntar tudo isso, o que é justiça, afinal? A teoria do Honneth nos oferece uma resposta que é, no mínimo, renovadora. E aqui está a grande sacada final. Para ele, uma sociedade justa não é aquela onde não existe conflito. Isso seria impossível. Uma sociedade justa é aquela que tem a capacidade de ouvir essas lutas por reconhecimento e de evoluir moralmente a partir delas. Justiça é um processo, sabe? Um aprendizado que nunca acaba. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se a gente olhar para o mundo hoje, para as manchetes, para as discussões, quais dessas lutas, que parecem ser só sobre poder ou dinheiro, são, na verdade, um grito desesperado por reconhecimento? Talvez pensar nisso mude o jeito como a gente vai ler as notícias amanhã.